Se você se sente uma pessoa exagerada, tenha calma. Nem tudo é tão ruim quanto você pensa. Normalmente, quando pensamos em alguma coisa ou alguém que é muito exagerado, a gente tem na ideia que pode ser tanto bom quanto ruim, né? Ninguém sabe o que realmente é. Mas eu acredito muito que no mundo da internet, ser exagerado pode dar muito certo e eu vou te provar isso. Eu vou falar aqui de uma teoria que não é muito bem uma teoria, né? Foi uma parada que eu, pelos meus próprios pensamentos, fiquei martelando até, sei lá, se botar pra criar um roteiro. Eu também não vi ninguém falando na internet sobre, e se alguém já falou, não faço ideia de quem. E sim, é a arte de ser exagerado. E na minha mente isso faz muito sentido. Claro, ser exagerado até certo ponto, né? E eu não vou falar aqui de ser exagerado no mundo real, e sim na internet. Até porque é aqui onde a população mundial fica boa parte do dia. Dados mostram que 27,6% das pessoas ficam na internet durante todo o tempo do dia. E isso é um dado meio absurdo. Parece até que as pessoas estão deixando de viver a própria vida para viver na internet. Não literalmente, mas de certa forma meio que sim. Quando você estiver em um lugar público, como um metrô, um shopping ou uma praça, olha ao redor. Você vai ver que a maior parte das pessoas estão no seu smartphone. E deixando meio que de curtir ali o momento, seja com a família, amigos ou, sei lá, qualquer uma pessoa. Mas o foco do vídeo não é esse. Vamos voltar para a arte de ser exagerado. Vamos parar para pensar assim. Em uma possível bolha na internet, pode dar muito certo um cara ser ridiculamente exagerado. Eu não tô falando de, tipo, você, vamos citar o YouTube, né? Fazer thumbnails apelativas com coisas mais 18, gore ou algo do tipo pra chamar bastante atenção. Possa ser que isso funcione, não sei se da forma boa ou da ruim, até porque eu não vejo, assim, muita vantagem nisso. Mas eu tô falando de outra forma de ser exagerado. E sabe por que isso pode dar muito certo? Simplesmente porque o ser humano gosta de ver coisas absurdas, então, consequentemente, ser exagerado ou fazer coisas absurdas, entre aspas, vai trazer visibilidade pra você. Não só na internet, na vida real também, mas parece que na internet essa visibilidade vem dobrada, entendeu? E não se enganem, como eu já falei, dependendo do que você faz, essa visibilidade dobrada pode vir boa ou pode vir ruim também, né? E eu creio que você já sabe disso. Mas por que chama tanta visibilidade assim você falar alguma coisa fora da curva ou absurda? Simplesmente porque ninguém está acostumado ou esperando por isso. Então as pessoas têm ali na sua mente que você vai entrar na internet e vai ver as coisas de sempre, que nem, sei lá, blogueiros mostrando a vida, ou um youtuber falando sobre algum assunto em específico, ou gravando, sei lá, daily vlog, etc. Mas ninguém tá preparado pra realmente sentir, assim, uma coisa incomum. Então, isso o cérebro humano já identifica como uma coisa que pra ele ali é fora da curva, entendeu? Por isso que dá muito certo a questão da visibilidade. E eu não quero que vocês confundam, eu tô falando sobre exagero. Então, eu creio que não tem muita ligação em ser forçado. Forçado é uma coisa que, pra mim, não tem graça nenhuma na internet, mas ser exagerado, dependendo do que for, tem bastante graça, vamos assim dizer. E eu vou falar um pouco sobre os criadores de conteúdo aqui, né? Vou usar como exemplo alguns que são bastante exagerados. Um exemplo que podemos usar bem é o Ryan Santos. Ele não é um influenciador que domina o YouTube ou a internet no geral, mas ele tem muita visibilidade nas plataformas, principalmente no TikTok, com aqueles vídeos com aquela musiquinha de impacto, tá ligado? Que já virou até marca registrada dele, vamos assim dizer. Pô, e claro que a galera que assiste esse vídeo pode levar na brincadeira ou não, né? Eu não sei se realmente alguém leva 100% a sério as ideias que ele fala no vídeo. Porém, eu sei que funciona e ele ganha visibilidade e, querendo ou não, muita gente fica em choque com alguns assuntos que ele aborda. E eu não tô querendo ser advogado do diabo aqui, beleza? Não me entenda mal, mas algumas coisas que ele cita nos vídeos é meio que verdade. E o fato que ele fala de uma forma tão crua nos vídeos que chega a ser exagerado, entendeu? Aí, tipo, quem acompanha acha normal, mas quem não é da bolha acha fora da curva as paradas que ele faz. E sinceramente eu não tenho nada contra o Ryan, ele faz o conteúdo dele lá, eu até assisto alguns cortes que aparecem no TikTok pra mim de vez em quando, eu acho bastante graça, na verdade. Ele se encaixa perfeitamente nessa arte de ser exagerado, entendeu? E eu não acho que é uma forma tão ruim assim, porque ele não força tanto. Já outro criador, que eu não faço nem ideia se ele grava mais aqui no YouTube, mas era o Kitsin, que é um canal bem menor aqui na plataforma, não sei se vocês conhecem, ele fazia uns vídeos sobre anime, né, falando o que achava do anime e tal, e o diferencial dele é que ele fazia os vídeos gritando, tipo, é como se ele já tivesse puto em si no vídeo. O cara literalmente não tem como olhar pra um vídeo desse cara e falar assim, ele não tá sendo exagerado. E eu creio que ele fazia isso de propósito. E pra ser bem sincero, dava muito certo, cara. Porque os vídeos do maluco ia de bem a melhor. E parando pra pensar, na internet tá cheio de criadores de conteúdo genéricos, né? E eu sinto um pouco de falta de um conteúdo diferente que seja fora da curva. Não que eu concorde nem com o Kitsin, nem com o Ryan sobre ser exagerado ou não, ou da forma de falar ou não, ou de criar o seu conteúdo ou não. Eu só sei que, na minha opinião, esse é o tipo de conteúdo que movimenta mais a internet, entendeu? E não aquele monte de gente fazendo conteúdo genérico. E se for fazer um conteúdo genérico, faça como o My Conquista. Eu também acho ele bastante exagerado, vou até usar como exemplo aqui também. Mas de certa forma ele é um exagero meio que bom. Ele posta vídeo todos os dias, ou pelo menos postava, eu não tô acompanhando tanto. E isso sim é um exagero.
E é um exagero que deu muito certo. O cara tem visibilidade pra caramba e é grande aqui na plataforma por conta disso. E eu tenho certeza que todo mundo que assiste o My Conquista, acompanha ele, sabe que ele posta vídeo todos os dias e isso virou uma característica dele, entendeu? Talvez o sucesso dele não tenha vindo de postar todos os dias, mas com toda certeza, postar todos os dias manteve ele onde ele está. Pra você ver como ser exagerado e gravar bastante vídeos, trouxe isso pra ele, né? Essa segurança no YouTube pra ter um canal ali. Então deu muito certo, né? E quando eu falo sobre o conteúdo do My Conquista ser genérico, não é porque é ruim, e sim porque meio mundo do Brasil e mundo afora faz algo parecido com o que ele faz, que é o React. Mas não que seja ruim ou bom, também não acompanho muito, pouco eu ligo na verdade, né? Só usei como exemplo. E o meu ponto, acho que consegui falar um pouco, né, sobre a arte de ser exagerado, que na minha cabeça isso dá muito certo. E faz bastante sentido. E você pode usar o exagero de forma positiva pra você aqui na internet, entendeu? Esse foi só um pensamento meio que maluco que eu tive na minha própria cabeça, pensando assim, sei lá, em alguma madrugada e acordada. E eu quis falar um pouco aqui no meu canal, né? Não é nada profundo sobre um assunto muito cabuloso. É uma coisa que passou pela minha cabeça e eu lembrei de algumas pessoas que criam conteúdo, que fazem a mesma coisa e deu muito certo. Então, eu quis falar um pouco sobre.